Olá pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exercício? Vamos ler junto? Um cubo feito de material rígido e poroso tem densidade igual a 0,40 gramas por centímetro cúbico. Então aqui eu desenhei o nosso objeto, nosso cubo, tá? Ele tem 0,4 gramas por centímetro cúbico de densidade. Quando mergulhado em água e após absorver todo o líquido possível, sua densidade passa a ser de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Essa outra situação, você tem o mesmo cubo, ele disse que o material ele é rígido e poroso. O material ser rígido e poroso significa que o material ele não vai ter variações bruscas de volume, rígido nesse caso, né? Ele não vai ter variações de volume, podemos imaginar que o material, o volume dele não muda. E poroso significa que no interior dele ele tem espaços vazios, né, regiões descontínuas, que ele pode abrigar algum outro tipo de material. Que nesse caso do exercício é a água e foi o que aconteceu. Então dentro dele ele possuía espaços vazios e esses espaços vazios foram preenchidos com água. Então no mesmo volume você tem agora mais massa, que você tem a massa do cubo seco mais a massa de água adicional. Perfeito? Ele disse aqui, ó, sendo m a massa do cubo quando seco e m' a massa de água que ele absorve, responda qual é a relação entre m e m', entre a massa do cubo seco e a massa de água adicionada, né, nos poros do seu cubo. Considere que o volume do cubo não se altera após absorver o líquido. Quando ele fala que o material que compõe o cubo é rígido, a gente meio que já pode entender isso, mas ele enfatiza. Perfeito, vamos lá. Eu sei que a densidade de um objeto, né, é a massa desse objeto sobre o volume externo desse objeto. Perfeito? Vamos fazer a situação antes, né? Vamos separar nosso problema em antes e depois. Antes, eu tenho o seguinte, eu tenho uma massa M, que é a massa do cubo seco, e um volume V. Depois eu tenho a massa M do cubo seco mais a massa M', que é uma massa adicional de água que está dentro dos poros desse cubo, e o mesmo volume V, né, que o volume não mudou, perfeito? O volume do seu cubo não mudou, você só teve a água preenchendo espaços vazios no interior dele. Ótimo. Logo, o que eu posso fazer? A massa M, na situação antes, é igual a 0,4 vezes esse volume V que eu não conheço. O que é o 0,4? É a densidade. Tá vendo? Eu posso pegar aqui esse volume, passar multiplicando a densidade, que vai ser igual a massa, a única coisa que sobrou desse lado. Então é isso que eu fiz aqui. A massa é igual a densidade vezes volume, 0,4V. Bom, depois eu posso falar o seguinte, que M mais M', né, que é a situação depois, a massa depois, vai ser 1,2 vezes V. É a mesma coisa. Eu peguei a massa depois do objeto, que é o cubo mais a água, que vai ser igual a 1,2, que é a densidade, vezes o volume V, que o volume não mudou. Portanto, pessoal, unindo essa expressão e essa expressão, tá vendo que aqui M é igual a 0,4V? Então, esse M é o mesmo desse 0,4V. Eu posso, então, imaginar o seguinte, que o M' vai ser igual a 1,2V menos 0,4V. Ou seja, eu peguei esse M aqui e escrevi ele como 0,4V e passei para o outro lado menos 0,4V. Fiquei nessa expressão aqui. O M' é igual a 1,2V menos 0,4V, que é a mesma coisa que 0,8V. Perfeito? Ele falou o seguinte, ó, calcule aqui a relação entre M e M'. Geralmente, quando fala relação, sim, você vai dividir os dois valores. Eu quero saber o valor de M sobre M', quantas vezes um é maior ou menor que o outro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses dois valores e fazer a divisão entre eles. M sobre M'. Quem é o M? 0,4V. Quem é o M'? 0,8V. Aqui vai dar quanto? M sobre M' igual a 1 sobre 2. Mas por que 1 sobre 2? Olha aí o que acontece. Os volumes vão se cancelar, você só tem multiplicação em cima e embaixo, e 0,4 e 0,8 você pode simplificar tudo por 0,4. Aqui em cima vai dar 1, embaixo vai dar 2, portanto a relação de um com o outro é 1 sobre 2. A massa do cubo seco para o cubo
para a quantidade de massa de água que foi adicionado é 1/2. Valeu? Aquele abraço, espero que tenha entendido.